A interpretação dos sonhos por Sigmund Freud, capítulo 1. A literatura científica que trata dos problemas dos sonhos. Nas páginas que se seguem, apresentarei provas de que existe uma técnica psicológica que torna possível interpretar os sonhos, e que quando esse procedimento é empregado, todo sonho se revela como uma estrutura psíquica que tem um sentido, e pode ser inserida num ponto designável nas atividades mentais da vida e da vigília. Esforçar-me-ei ainda por elucidar os processos a que se devem a estranheza e a obscuridade dos sonhos, e por deduzir desses processos a natureza das forças psíquicas cuja ação concomitante ou mutuamente oposta os sonhos são gerados. A esta altura, a minha descrição se interromperá, pois terá atingido um ponto em que o problema do sonho se funde com os problemas mais abrangentes, cuja solução deve ser abordada com base num material de outra natureza. Apresentarei à guia de prefácio uma revisão do trabalho empreendido por autores anteriores sobre este assunto, bem como a posição atual do problema dos sonhos no mundo da ciência, visto que no curso do meu exame não terei muitas ocasiões de voltar a estes tópicos, pois apesar de muitos milhares de anos de esforço, a compreensão científica dos sonhos progrediu muito pouco, fato tão genericamente aceito na literatura que parece desnecessário citar exemplos para confirmá-lo. Nesses escritos, dos quais consta uma relação ao final da minha obra, encontram-se muitas observações estimulantes e uma boa quantidade de material interessante relacionado com o nosso tema. Porém, pouco ou nada que aborde a natureza essencial dos sonhos ou ofereça uma solução final para qualquer um dos seus enigmas. E menos ainda, é claro, passou para o conhecimento dos leigos instruídos. Talvez se possa indagar qual terá sido o ponto de vista em relação aos sonhos adotado na pré-história pelas raças primitivas dos homens e que efeito dos sonhos teriam sobre exércitos e a formação das suas concepções de mundo e da alma. E esse é um assunto de tão grande interesse que só com extrema relutância me abstenho de abordá-lo aqui. Devo encaminhar os meus leitores para ler também obras básicas do Sr. John Lubbock, Herbert Spencer e Taylor, entre outros, e acrescentarei apenas que só poderemos apreciar a ampla gama desses problemas e especulações quando tivermos tratado da tarefa que aqui se coloca diante de nós, a interpretação dos sonhos. A visão pré-histórica dos sonhos, sem dúvida, ecoou na atitude adotada para com os sonhos pelos povos da antiguidade clássica. Eles aceitavam que os sonhos estavam relacionados com o mundo dos seres sobre-humanos, nos quais eles acreditavam, e que constituíam revelações dos deuses, ou também até de demônios. Não havia dúvida, além disso, de que para aquele que sonhava, os sonhos tinham uma finalidade importante, que era, por via de regra, predizer o futuro. A extraordinária variedade no conteúdo dos sonhos e na impressão que produziam dificultava, todavia, eles de terem qualquer visão uniforme e tornava necessário classificá-los em numerosos grupos e subdivisões, conforme a sua importância e confiabilidade. A posição adotada perante os sonhos por filósofos isolados da antiguidade dependia naturalmente, até certo ponto, da atitude desses em relação à adivinhação em geral. Nas duas obras de Aristóteles que se versam sobre os sonhos, eles já se tornaram objeto de um estudo psicológico. Assim, somos informados de que os sonhos não são enviados por deuses e não são de natureza divina, mas que são demoníacos, visto que a natureza é demoníaca e não divina. Os sonhos, em outras palavras, não decorrem de manifestações sobrenaturais, mas seguem as leis do espírito humano, embora este, é verdade, tenha afinidades com o divino. Definem-se os sonhos como a atividade mental de quem dorme, na medida em que esteja adormecido. Aristóteles estava ciente de algumas características da vida onírica. Sabia, por exemplo, que os sonhos dão uma construção ampliada aos pequenos estímulos que surgem durante o sono.
Os homens pensam estar caminhando no meio do fogo e sentem um calor enorme, quando há apenas um pequeno aquecimento em suas partes do corpo. E dessas circunstâncias infere a ele a conclusão de que os sonhos podem muito bem revelar a um médico os primeiros sinais de alguma alteração corporal, que não tenha sido observada durante o dia, ou acordado. Antes da época de Aristóteles, como sabemos, os antigos consideravam os sonhos não um produto da mente que sonhava, mas algo introduzido por uma instância divina. E já então fazia-se sentir que as duas correntes antagônicas que iremos encontrar influenciando essas opiniões sobre a vida onírica em todos os períodos da história, traçou-se então uma distinção entre sonhos verdadeiros e válidos, enviados ao indivíduo adormecido para adverti-lo e predizer-lhe o futuro, e os sonhos vãos e enganosos destituídos de valor, cuja finalidade era desorientá-lo ou destruí-lo. O autor Grupp cita uma classificação dos sonhos de Macróbio e Artemiro, seguindo essa orientação. Segundo eles, os sonhos eram divididos em duas classes. Supunha-se que uma classe fosse influenciada pelo presente ou pelo passado, mas sem nenhum significado futuro. Essa variação no valor que se deveria atribuir aos sonhos estava intimamente relacionada com o problema de interpretá-los. Em geral, esperavam-se importantes consequências dos sonhos, mas nem todos eles eram imediatamente compreensíveis, e era impossível dizer se um sonho que não tem uma interpretação específica, em particular, não estaria fazendo alguma comunicação importante. Isso proporcionou incentivo para que se elaborasse um método mediante o qual o conteúdo não interpretado dos sonhos pudesse ser substituído por outro, que fosse compreensível e tivesse um significado. Nos últimos anos da antiguidade, Artemiro de Daudis foi considerado a maior autoridade na interpretação dos sonhos, e a sobrevivência da sua abrangente obra deve-se a compensar-nos pela perda dos outros escritos sobre o mesmo assunto. A visão pré-científica dos sonhos adotada pelos povos da antiguidade estava, por certo, em completa harmonia com a sua visão de universo em geral, o que os levou a projetar no mundo exterior como se fossem realidades, coisas que de fato só gozavam de realidade dentro das suas próprias mentes. Além disto, seu ponto de vista sobre os sonhos levava em conta a principal impressão produzida na mente desperta pela manhã, pelo que resta de um sonho em sua memória, uma impressão de algo estranho, advindo de outro mundo e contrastando com os demais conteúdos da mente. A propósito, seria um erro supor que a teoria da origem sobrenatural dos sonhos está desprovida de defensores nos dias atuais. Podemos deixar de lado os escritores carolas e os místicos que de fato estão perfeitamente justificados em manter-se ocupados com o que restou de antigamente sobre o amplo domínio do sobrenatural, enquanto esse campo não é conquistado pela explicação científica. Mas além deles, depara-se com homens de visão esclarecida, sem quaisquer ideias extravagantes, que procuram justificar a sua fé religiosa na existência e na atividade de forças espirituais sobre-humanas, precisamente pela natureza de fenômenos inexplicáveis apresentados nos sonhos. A alta estima que é tida na vida onírica por algumas escolas da filosofia e pelos seguidores de Schelling é nitidamente um eco da natureza divina dos sonhos, que era incontestada na antiguidade. Tampouco chegaram ao fim os debates acerca dos caráteres premonitórios dos sonhos e do seu poder de predizer o futuro, pois as tentativas de dar uma explicação psicológica têm sido insuficientes para cobrir o material que já foi coletado, por mais decididamente que as simpatias dos que estão dotados do espírito científico se inclinem contra a aceitação dessas crenças.
É difícil escrever uma história do estudo científico do problema dos sonhos. Isso porque, por mais valioso que tenha sido esse estudo em alguns pontos, não se pode traçar nenhuma linha de progresso em qualquer direção específica. Não se lançou nenhum fundamento de descobertas seguras, no qual um pesquisador posterior pudesse edificar algo. Ao contrário, cada novo autor examina os mesmos problemas de novo e recomeça, e por assim dizer, tudo desde o início. Se eu tentasse relacionar em ordem cronológica aqueles que têm escrito sobre esse assunto e apresentasse um resumo dos seus pontos de vista sobre os problemas dos sonhos, eu teria que abandonar qualquer esperança de apresentar um quadro geral abrangente do atual estado do conhecimento sobre esse assunto. Então optei por estruturar o meu relato de acordo com tópicos e não com autores, e à medida que for levantando cada problema relacionado ao sonho, apresentarei qualquer material que a literatura contenha sobre a sua solução. Esclareço, contudo, que me foi impossível englobar toda a literatura sobre este assunto, pois é amplamente dispersa, como é invadindo também muitos outros campos de conhecimento. Então, eu sou compelido a pedir aos meus leitores que se deem por satisfeitos desde que nenhum fato fundamental ou ponto de vista importante sejam deixados de lado em minha descrição. Até pouco tempo atrás, a maioria dos autores que escreviam sobre os sonhos sentia-se obrigada a tratar sobre o sono também, e os sonhos como um único tópico em geral, e eles os abordavam. Além disso, condições análogas e fronteiriças também relacionadas a patologias e estados semelhantes aos sonhos, como as alucinações e visões, etc. As obras mais recentes, pelo contrário, mostram preferência por um tema restrito e tomam por objeto talvez alguma questão isolada no campo da vida onírica. Agradar-me-ia ver nessa mudança de atitude a expressão de uma convicção de que nessas questões mais obscuras só será possível chegar a explicações e resultados sobre os quais haja acordo mediante uma série de investigações mais detalhadas. Uma pesquisa detalhada desse tipo, predominantemente psicológica por natureza, é tudo o que eu tenho a oferecer nestas páginas. Tive poucas oportunidades de lidar com o problema do sono, posto que esse é essencialmente um problema da fisiologia. Muito embora uma das características do estado do sono deva ser a de promover modificações nas condições e funcionamento do aparelho mental. A literatura sobre o tema do sono, consequentemente, não será considerada adiante. As questões levantadas por questionamentos científicos sobre o fenômeno dos sonhos, como os tais, podem estar agrupados nas epígrafes que se seguem, embora não se possa evitar uma certa dose de superposição.